Olá você, glória a Deus! Mais uma leitura desse grande projeto que Deus colocou em nosso coração, que é o estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estar no 20º dia, já se passaram aí 20 dias. Você é um vitorioso. Já chegou até aqui. Já são 20 dias. Isso já deve ter se tornado um hábito na sua vida. E pode ter certeza, eu vou estar com você. Amém? Glória a Deus. A nossa terceira leitura desse 20º dia está aí, Daniel, o livro de Daniel, capítulo 7. Fala da visão de Daniel dos 4 ventos e dos 4 animais. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, viu Daniel um sonho e visões. Da sua cabeça, estando em sua cama, logo escreveu o sonho e anotou a suma do assunto. Aqui é um recado importante. Sempre que você tiver uma visão, tiver um sonho, pare tudo, interrompa, anote, para que você não esqueça. Daniel disse: olhava eu em minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. E 4 grandes animais diferentes, um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu estava olhando, as suas asas foram arrancadas e foi levantado do chão e ficou sobre os seus pés à maneira de homem. E foi-lhe dado um coração de homem. E eis que outro segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado e tinha 3 costelas entre os seus dentes. E lhe foi dito assim: levanta-te e devora muita carne. Depois disto eu continuei a olhar, e eis que outro animal semelhante a um leopardo, que tinha 4 asas de ave em suas costas. Este animal também tinha 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Depois disto olhava eu ainda nas visões da noite, e eis que o 4º animal, espantoso e terrível e muitíssimo forte, o qual tinha uns dentes grandes de ferro. Ele devorava e esmiuçava, e as sobras pisava com os seus pés. E era muito diferente de todos os animais que tinham sido antes dele, e tinham 10 chifres. Lembre-se, chifres aqui trata-se de reinos, governos. Estando eu a contemplar os chifres, eis que outro chifre pequeno subiu entre eles, e diante dele foram arrancados 3 dos primeiros chifres. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandezas. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, cujas vestes eram brancas como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã pura. O seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas do mesmo fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. O juiz se assentou, e os livros se abriram. Eu então olhava, por causa da voz das grandes palavras que o chifre falava. Olhava até que mataram o animal, e o seu corpo foi desfeito e entregue para ser queimado, diretamente no fogo. E quanto aos outros animais, tinham-lhes tirado também o seu domínio, porque lhes tinha sido prolongada a vida até certo espaço de tempo. Olha,
Assim olhava eu nas minhas visões da noite, e eis que nas nuvens do céu vinha um parecido como um filho do homem, e se dirigiu até o ancião de dias, e o trouxeram diante deles. Aqui você começa a entender, falando do segundo advento do Messias, o arrebatamento. É claro que cada versículo desse, se eu parasse aqui para ter que te explicar, só esse capítulo 7 demandaria, mais ou menos aí 40 minutos, 50 minutos. E o nosso objetivo é ler e estudar a palavra. Vai haver questões que vão demandar mais profundidade. Isso aí nós poderemos estar vendo e trabalhando em outros momentos. E foi-lhe dado, verso 14, e foi-lhe dado o domínio e a glória e o reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram. O seu domínio é um domínio eterno. É o milênio, do reino de Jesus aqui na terra, que não passará nunca, e o seu reino é um que nunca será destruído. E quanto a mim, Daniel, se perturbou o meu espírito dentro do meu corpo, e as visões da minha cabeça me tinham perturbado. Me acheguei a um dos que estavam perto e lhe perguntei a verdade a respeito de tudo isso. E ele me falou e me declarou a interpretação das coisas. Estes grandes animais, os quais são quatro reis são, que se levantarão na terra. Esses 4 reis, historicamente, são os reis da Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Depois receberão o reino os santos do Altíssimo, e possuirão o reino para todo sempre e para toda a eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que tão diferente era de todos os outros. Muitíssimo terrível, que tinha os dentes de ferro, e as suas unhas de bronze, que devorava e esmiuçava, e as sobras pisavam com os seus pés. Deste modo, a respeito dos 10 chifres que tinham na sua cabeça, e do outro que tinha subido, de diante do qual tinham caído 3, e este mesmo chifre tinha olhos, e uma boca que falava grandezas, e o seu parecer era mais robusto que o dos seus companheiros. E via eu que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles. Aqui você precisa entender que esses santos se refere, não à igreja, mas ao povo de Israel, que ainda não recebeu o Messias como o Senhor e Salvador da sua vida. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio então o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será maior que todos os outros reinos, e devorará toda a terra, e a pisará e a despedaçará. E os 10 chifres significam que daquele reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente, que os primeiros, e a 3 reis derrubará. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e aos santos do Altíssimo destruirá, e pensará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues em sua mão por um tempo e tempos, e a metade de um tempo. Mas quando o juízo for estabelecido, eles tirarão o seu domínio para que seja destruído e desfeito até ao fim. Verso 27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos que estão debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo,
cujo reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e o obedecerão. Finalmente, aqui terminaram as suas palavras, e eu, Daniel, muito me turbaram os meus pensamentos, e o meu semblante se mudou, mas guardei no meu coração este assunto. Isso mostra que, mesmo com toda a interpretação dada pelo anjo, Daniel não havia compreendido plenamente a sua visão. Claro, é uma visão para o futuro e, portanto, não estava muito bem claro tudo isso que foi para ele apresentado. Hoje nós temos, porque esta profecia já se cumpriu praticamente quase na sua totalidade, e ainda há uma parte dela sendo cumprida nesse tempo. Em outro momento nós falaremos sobre o arrebatamento, sobre muitos outros temas. No momento, o propósito é o estudo e a leitura da palavra, que para nós é o suficiente. Deus te abençoe, um dia cheio de vitórias. Aleluia!